O que eu vou apresentar para vocês aqui o mais rápido que eu puder são indícios de que nós estamos muito perto de uma grande perseguição contra a nossa fé cristã. Eu estou falando perseguição contra aqueles que são cristãos de verdade, amém? De verdade, que não negam a divindade de Cristo, que não dizem que ele foi apenas um profeta ou um espírito evoluído que passou pela terra, mas que afirmam categoricamente que ele é quem disse que era o pão da vida, a água viva, o único caminho, verdade e vida para que tenhamos salvação. Jesus não disse eu sou um caminho, como se houvesse outros. Ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, declarando com isso que ele e o Pai são um. Eu estou falando para cristãos verdadeiros. Estes sofrerão uma perseguição terrível. Eu espero que você seja verdadeiro. Verdadeiro. Então comece a treinar a sua fé agora. Escute com atenção. Atualmente, estudiosos, sociólogos, filósofos, cientistas até políticos, afirmam que se Jesus viesse hoje com a pregação que ele veio há 2000 anos atrás, ele seria chamado de extremista. Veja isso comigo aqui no telão. Diz aqui o texto: se Jesus viesse hoje, Jesus Cristo seria considerado extremista, afirma erudito. Esse erudito que disse isso é um professor de Oxford, como você está vendo, isso foi dito em 2016, no ano passado. Timothy Garton Ash, um renomado escritor, professor dos estudos europeus na Universidade de Oxford, colunista do The Guardian, afirmou em 2016 que se Jesus viesse hoje, seria considerado um extremista. Agora eu pergunto a você, se Jesus na Europa seria considerado extremista, quanto mais nós cristãos. Só que o mesmo que está acontecendo lá, já começa a acontecer aqui. O mesmo. Se Jesus era considerado um extremista, aqueles que o seguem com fidelidade seriam considerados o que então? Prosseguindo, segundo slide que eu trouxe para vocês. Para quem não sabe, a evangelização no ano passado, ela foi proibida na Rússia, e olha com que argumento. Para conter terrorismo, Rússia proíbe evangelização cristã. Você vai dizer, o que uma coisa tem a ver com outra? Não é? A perseguição já começou. Passe o próximo slide, por favor. A coisa de 2 semanas atrás, ou 3, dia 20 de abril de 2017, a Suprema Corte da Rússia baniu os testemunhas de Jeová do seu país. Ou seja, a lei que eles começaram no ano passado agora já está dando um passo além. Eles já estão encontrando nessa lei argumentos para acabar com as denominações que eles consideram extremistas. Começaram com os testemunhos de Jeová. Em segundo lugar na lista estão os adventistas, porque dizem que quem não guarda o sábado não é salvo. E em terceiro lugar, os demais cristãos, porque dizem que só Jesus Cristo é o Senhor. A perseguição já começou. Talvez você dirá, mas pastor, isso aí é só lá na Europa, na Rússia, né? Aqui não, pastor, é mesmo? No dia 26 de abril, há poucos dias atrás, veja o que aconteceu. Coloque aqui. Estão vendo esse site? Alguém conhece o site Libertar? Libertar.in, só o Cleverson. Mais alguém? Este site aqui, no dia 26 de abril, sofreu um ataque virtual por hackers, chamado de cyberataque,
E todos aqueles que tentavam abrir o site, como eu tentei abrir o site, não sei se no mesmo dia o Cleverson também fez o teste, cliquei lá no link, ao invés de abrir o site, olha o que abria, pode passar. Essa imagem aqui. Foi hackeado o site, um site cristão de evangelização, que chama as pessoas ao arrependimento de pecados, um dos poucos sites que prega o verdadeiro evangelho, foi hackeado pelo Jihad Brasil. E o que diz essas frases aqui? Algumas estão em inglês, outras estão em árabe. Elas dizem, eu acho que eu tenho escrito aqui, sim, eu tenho escrito aqui. Elas dizem o seguinte, ou diziam, porque graças a Deus já foi resolvido o problema. Está escrito, cristãos e judeus, vou dizer aqui, abrindo aspas, né? Abre aspas. Cristãos e judeus são porcos sujos. Fecha aspas. Outra frase, abre aspas. Nós entramos no seu país e agora suas mulheres são nossas. Fecha aspas. E o resto está escrito em árabe, é o conhecido, abre aspas, Allahu Akbar, fecha aspas, que significa, abre aspas, Alá é grande, fecha aspas. Faço questão de abrir e fechar os aspas para deixar bem claro que não são palavras minhas. Grande só o nosso Deus. Grande só o Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Então eu não digo isso nem para mencionar os outros. Então, irmãos, a perseguição começou. O 5 é um vídeo. Eu gostaria que você tomasse conhecimento. Talvez você tenha tomado conhecimento. Se tomou conhecimento pela mídia aberta, né? Rede Globo, Bandeirantes, provavelmente você teve uma notícia totalmente deturpada. No dia 2 de maio, portanto já nesse mês, houve uma manifestação pacífica com cerca de 200 pessoas na Avenida Paulista contra a lei da migração, que está para ser sancionada pelo presidente Michel Temer. Quantos ouviram falar da lei da migração? Esta lei já passou pelo Senado e agora a única coisa que impede que ela venha realmente se tornar uma lei será o presidente da República. Então estava acontecendo um protesto pacífico pedindo que o Michel Temer não aprovasse essa lei. E essa lei favorece muito os islâmicos. De uma forma assustadora. Eu não tenho tempo aqui de colocar para vocês os detalhes, mas eu pretendo trazer uma palestra sobre isso. Porque você precisa saber o que está acontecendo, irmãos. Eu gostaria que nós colocássemos aqui o momento da passeata em que 5 ou 6 extremistas islâmicos, muito embora apenas 1 ou 2 fossem de fato, me parece que sírios e o resto eram brasileiros convertidos ao islamismo, lançaram uma bomba na manifestação, no meio das pessoas, uma bomba caseira. E é incrível como a mídia distorceu isso, irmãos. A mídia disse que os manifestantes atacaram os islâmicos e que não houve bomba nenhuma. Mentira! Uma pessoa filmou, está aqui, vocês vão ver agora. Pode apagar as luzes, por favor. Pode pôr, por favor, o vídeo. Assista. Preste atenção nesse homem de branco aí. A manifestação está andando pacífica, tá vendo? Aquele grupo ali, de islâmicos. Ah, a bomba sendo jogada. Você vai ver depois em câmera lenta. Pronto, explodiu. Olha aí. Vai jogar a bomba agora. Ele se vira, acendeu e joga. Aí a bomba subindo e vai descer. Eu acho importante você tomar conhecimento disso, porque se numa manifestação tão pequena como essa, 200 pessoas já lançaram uma bomba, tudo bem que era uma bomba de fabricação caseira, mas imagine numa manifestação de grande porte. O que não vai acontecer?
Eu não tenho tempo aqui para falar sobre a lei da imigração, mas o que eu posso dizer para vocês é que é uma lei que faz com que qualquer imigrante, especialmente refugiados, tenham não apenas os mesmos direitos que os brasileiros em tudo, mas tenham privilégios que os brasileiros não têm. É isso. Então acaba com a soberania nacional. Ser brasileiro não significa mais nada. Você compreende? Inclusive incentivos para que eles consigam emprego, tirando o emprego dos brasileiros que precisam de emprego. Vem gente lá de fora para trabalhar aqui. E é essa lei que está para ser aprovada. Agora, será que o Michel Temer vai aprovar? Vai aprovar, sabe por quê? Põe o próximo quadro. Olha o que eu descobri hoje, visitando o site da ONU. Esse é o site da ONU. ONU e sociedade civil. Mentira, a sociedade civil não pede isso. ONU e sociedade civil pedem sanção sem vetos da lei de imigração. Sem veto. Alguém consultou você sobre essa lei? Consultou? Ué, você não é um civil? Você não faz parte da sociedade? Então que história é essa que a sociedade brasileira está pedindo isso? Não está. Mas vai ser aprovado porque isto é incentivado pela ONU. A Suécia embarcou nessa e aquele país está acabado, irmãos. Não confundam com a Suíça. Pesquise sobre a Suécia. A baderna que está aquele país, porque se abriu da mesma maneira que o Brasil está fazendo, com o incentivo da ONU, que não quer fronteiras no mundo. Eu pergunto a você, antes de dormir, você não confere se as portas estão trancadas na sua casa? Quem faz isso? Alguém faz isso? Às vezes eu já estou até na cama, eu me levanto e vou lá para conferir. Está vendo? Eu também faço. Janelas, portas, não é? Essa lei simplesmente ela escancara portas e janelas do Brasil para quem quiser entrar aqui. E é o que está para ser aprovado. E quando isso acontecer, irmãos, o plano que a ONU está dando apoio no mundo inteiro, e muitos não estão percebendo, a Unesco está por trás disso, e a Unesco está por trás de livros como esse aqui. Esse livro aqui é de um irmão, não vou mencionar nome, porque eu sei que esse vídeo, ele pode trazer perseguição contra a minha vida e contra a vida de alguns irmãos. Então, esse livro é um livro de história, de um aluno, que eu não sei que ano que ele está, é o 7º aqui, o número 7 significa o ano, então. Eu não sei se você percebe o que é essa capa desse livro. É a foto de uma cúpula de uma mesquita tirada de dentro. Foto da cúpula de uma mesquita muçulmana, obviamente, tirada de dentro. E qual é o primeiro capítulo desse livro de história com o maior incentivo? O maior incentivo. Deixa eu chegar aqui no início. Olha só, primeiro capítulo, está aqui, ó. Os árabes e o islamismo. Primeiro capítulo do livro de história que estão dando para as nossas crianças. O que eles querem passar aqui com esta lição? Capítulo inteiro. O que eles querem passar? Que o islamismo é uma religião de paz. Irmãos, eu tive assim sabe, da parte de Deus, uma inspiração. Nesse momento que eu estava vendo aqui, me veio assim, coloque no Google religião de paz e veja o que vai acontecer. Eu coloquei e tirei o print. Põe aí, olha lá. Eu escrevi religião da paz. Olha o que apareceu logo como sugestão. Islamismo, religião da paz. É o que eles querem que o mundo acredite. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Na nossa Bíblia, é verdade que também está escrito olho por olho, dente por dente. Porém, isso está escrito onde, irmãos? No Antigo Testamento. Nós temos um Novo Testamento. Os islâmicos não têm um Novo Testamento. Eles continuam ensinando olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé.
Está escrito no Antigo Testamento ou na tradição judaica antiga, para odiar os inimigos. Mas o que Jesus nos ensinou? Amai os vossos inimigos. Faça o bem aos que te fazem o mal. Abençoa os que te amaldiçoam, orem pelos que te perseguem. Qual é a religião da paz? Qual, irmãos? Senão o cristianismo. Mas quando você escreve no Google, religião da paz, não aparece cristianismo, religião da paz, aparece a maior mentira, islamismo, religião da paz. Porque existe nesse momento, você vai se lembrar desta mensagem muitas vezes na sua vida. Existe neste momento uma verdadeira conspiração mundial árabe contra o Ocidente, contra os cristãos, contra os judeus. E eles estão preparados para dar o bote, irmãos. Você sabe quais são os 4 cavaleiros do Apocalipse? O que eles representam? Representam as nações árabes. Você sabia disso? Não é por acaso que o primeiro cavaleiro é branco, o primeiro cavalo é branco, porque é uma religião que se apresenta como religião da paz. Só que ela vai trazer o quê? A guerra, a perseguição, morte. O que você está vendo acontecer pela televisão, de islâmicos degolando cristãos, vai chegar no Brasil, irmãos. E a minha pergunta nessa noite é: você está preparado para isso? Você sabia que em países europeus há cristãos sendo assassinados? Eu não estou falando de países na Ásia, na África. Estou falando de países europeus. Há cristãos sendo assassinados por islâmicos, por muçulmanos. Há cristãs sendo estupradas por essas pessoas. Porque a intenção deles é a dominação do mundo. É a intenção deles. Não se engane. Nós seremos perseguidos. Nós seremos perseguidos. Você será perseguido. Eu serei de alguma forma. Nós seremos. Este vídeo, quando for para a internet, eu não sei quantos dias ele ficará lá. Mas eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde eu vou tentar entrar nele e vai ter um aviso que ele foi retirado porque feriu os padrões de conduta do YouTube. Eles vão dizer que é um vídeo que incentiva o ódio. Não! Se eu estou dizendo que nós temos que amar os inimigos, irmãos, por que é que os cristãos são degolados como cordeiros nas mãos daqueles assassinos islâmicos? Porque o Senhor nos ensinou a darmos a nossa vida por amor do seu nome. Foi isso que ele nos ensinou. E é isso que nós temos que fazer. E foi isso que Pedro fez. E Paulo, e Tiago, e os demais apóstolos. Será que nós estamos nos dando conta de que muito em breve, irmãos, não serão apenas os missionários que nós ajudamos, que estão lá no Níger, que estão na Indonésia, que correm risco de vida por amor a Cristo, mas cada um de nós também. E eu pergunto a você se você está preparado para isso. Eu gostaria de dizer muito mais aqui, mas o tempo não me permite, irmãos. Não me permite. Esse era o último slide? Era o último. Eu quero orar, porque eu sei que nós estamos muito perto de uma grande perseguição. Escute uma coisa, vejam as dimensões desse país, vejam as riquezas naturais desse país, as belezas desse país. Os árabes, tomando conhecimento desta lei, para qual país do mundo vocês acham que eles vão dar preferência de entrar? Para espalhar a sua doutrina,
que já está sendo ensinada nas nossas escolas. Há uma conspiração em andamento, disfarçada de tolerância, disfarçada de boa convivência, de inclusão, de coexistência, mas se trata de um plano diabólico para minar a nossa fé, para que você negue a divindade de Cristo, que Jesus é o teu único Senhor e Salvador. Eles não aceitam isso. Eles não aceitam de forma alguma. Se alguém no Brasil fizer uma charge de Maomé, você sabe muito bem o que vai acontecer, não sabe? Ou você não sabe o que aconteceu com a revista Charlie Hebdo na França, há 2 anos atrás? Que trouxe consequências até para o Níger, onde um dos missionários que nós ajudamos está. O colégio que ele dirige foi queimado. As igrejas que ele pastoreia foram queimadas. Por quê? Porque o Níger foi colonizado por franceses. E então os islâmicos daquele país se revoltaram e fizeram isso. Mais de 60 igrejas queimadas. A TV brasileira diz que foram 10. Mais de 60. A perseguição já começou. E a mídia acoberta. Você compreende? Ela acoberta. Você sabia que nunca na história do cristianismo houve tantos mártires como na atualidade? O próprio Papa Francisco, há 2 anos atrás, admitiu isso. Que nunca morreram tantos cristãos como agora. Irmãos, a contagem agora é de 1 cristão assassinado, em média, no mundo, por amor a Cristo, a cada 3 minutos. Portanto, no decorrer desta mensagem, que já deve ter durado 1 hora, pelo menos 20 cristãos deram sua vida por Jesus. E você ama o Senhor a ponto de dar a sua vida por Ele? Ama o Senhor a ponto de dar a sua vida por Ele? É disso que estamos falando aqui, irmãos. Seguir Jesus é, em primeiro lugar, negar a si mesmo, e em segundo lugar, tomar o quê? Tomar o quê? O quê, irmãos? Falem alto, por favor. Vocês não querem se lembrar disso, não é? Como é difícil tirar isso de vocês. Tomar a sua cruz. E a cruz servia para quê? Para se matar. Instrumento de morte, de tortura. Você está, ao seguir a Cristo, correndo o risco de ter que morrer pela sua fé. Do contrário, você não passa de uma farsa, de um hipócrita. E eu lamento, irmãos, que o Brasil não esteja preparado para isso, irmãos. Não está. Não está. Você sabia que os cristãos da China, da Índia, oram por nós? Sabia disso? Porque eles dizem que maior risco do que eles, que precisam cultuar a Deus escondidos, maior risco é o que nós estamos correndo. Porque com toda a liberdade que temos e o conforto que a vida moderna nos dá, nós talvez já tenhamos perdido até a salvação e não tenhamos nos dado conta disso. Enquanto que aqueles que são perseguidos estão todos os dias clamando ao Senhor, chorando na presença de Deus e se enchendo do Espírito Santo, porque sabem que a qualquer momento eles poderão ter que partir, dando a vida deles por amor a Cristo. Se confessares com a tua boca a Jesus como Senhor, e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.
disse Paulo na Epístola aos Romanos: se confessares com a tua boca, pastor, é só dizer que Jesus é Senhor e eu estou salvo. Para quem Paulo disse aquilo? Para os crentes que viviam em Roma, na sede do Império Romano. Cristãos que mais cedo ou mais tarde seriam descobertos e arrastados aos tribunais, para que confessassem o crime de pena capital de ser cristão. E se eles confessassem que eram cristãos, ou eles seriam crucificados como foi Pedro, ou degolados como foi Paulo, ou queimados como foi Policarpo, ou lançados aos leões como foi Blandina. Cristãos do primeiro e segundo século, que deram suas vidas por amor a Cristo. Por isso Paulo disse, se confessares, porque ele estava falando para verdadeiros cristãos. Em outras palavras, se no momento em que capturarem você, arrastarem você, você permanecer declarando que Jesus Cristo é o Senhor, não se esqueça de uma coisa: Deus o ressuscitou dos mortos, e aquele que o fez é fiel e também te ressuscitará no último dia, e você será levado ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e adoração para sempre. Aleluia! Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Ora vem, Senhor Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu convido você a orar comigo nesse momento, por favor. Eu vou aqui dizer palavras que o próprio Senhor Jesus disse antes de nós orarmos. Ele nunca nos enganou a respeito disso, irmãos. Ninguém pode dizer, eu fui enganado, eu me tornei cristão e não sabia que eu seria perseguido. Ele nunca te enganou. Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele é maior do que esse mundo, mais poderoso que esse mundo, mais poderoso que os demônios, que Satanás. Jesus Cristo tem todo o poder no céu e na terra. Perante Ele todo joelho se dobrará no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E Ele nunca nos enganou. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 9... Eu sei que algumas pessoas pensam que nós não passaremos por tribulação, mas não foi o que disse Jesus. Jesus disse, então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nós estamos nesse momento começando a viver a concretização desta profecia. Todas as nações se voltando contra aqueles que amam a Cristo verdadeiramente. Somos chamados de extremistas, de fanáticos. E o Senhor disse, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O Senhor não nos ensinou a odiar os nossos inimigos. O Senhor nos ensinou a orar pelos que nos perseguem. Então essa oração que nós vamos fazer aqui agora, em primeiro lugar,
é para que o Senhor esteja convertendo aqueles que estão no engano do islamismo. Maomé foi um mentiroso. Ao declarar que Jesus Cristo nunca morreu na cruz, muito menos que tenha morrido pelo perdão dos nossos pecados, como sacrifício vivo e santo, pela nossa redenção. Maomé negou a crucificação, a ressurreição, dizia que Jesus era apenas um profeta menor do que ele mesmo, Maomé. Ele mentiu. Nós sabemos que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não há salvação senão em Cristo, nosso Senhor e Salvador. E há pessoas que estão no engano porque nunca tiveram um encontro real com Cristo, como Paulo teve no caminho de Damasco, como um dia eu tive também na minha vida. E eu creio que todos aqui, ou se há alguém aqui que ainda não tenha tido a experiência do Jesus ressurreto, do Jesus vivo, busque isso agora em Deus. Peça a Deus, revela-te a mim, Senhor. Eu quero te conhecer não apenas de letra, eu quero te conhecer tendo uma experiência real contigo, tendo a certeza que o Senhor vive e reina para sempre. Então vamos orar nesse momento. Amado Deus e Pai, Senhor, eu quero colocar diante de Ti, juntamente com meus irmãos em Cristo aqui, todos aqueles, ó Deus, que estão no engano do islamismo, Senhor. Há brasileiros neste engano, como aquele que lançou a bomba na passeata. Senhor, nós não estamos aqui pedindo que eles sejam condenados, que eles estejam indo para o inferno. Antes, pelo contrário, nós estamos clamando para que eles se arrependam, para que eles tenham uma chance de conhecer o verdadeiro Evangelho. Porque eu conheço, Pai, histórias, testemunhos de islâmicos que se converteram a Cristo, que conheceram o verdadeiro Jesus, e não aquele falso Jesus apresentado no islamismo, que não passou de um profeta de Alá, mas o verdadeiro Jesus, que serviu o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, sendo Ele mesmo o Filho unigênito de Deus, Deus revelado em homem, que derramou seu sangue na cruz do Calvário pela nossa salvação, e ao terceiro dia ressuscitou, e subiu aos céus, de onde voltará para nos levar ao seu encontro na glória. Aleluia. Senhor, apresente a eles, Pai, esse Jesus, Pai. Eu sei que a perseguição virá, mas o Senhor nos ensinou a orar dessa maneira, por aqueles que nos perseguem, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a não odiarmos essas pessoas, Pai. Ajuda-nos a não odiarmos os islâmicos, a não odiarmos os espíritas, a não odiarmos católicos ou qualquer pessoa de qualquer outra religião, seja ela qual for. Ajuda-nos a amar essas pessoas, mas ajuda-nos também, Pai, a não confundirmos este amor com uma atitude que se mostre amigável ao que eles ensinam, que seja contrário ao que Jesus nos ensinou. Pai, nós precisamos, ó Deus, ter uma postura firme em relação à nossa fé. E eu te rogo, Pai, no nome santo, santo, santo do Senhor Jesus, que Tu estejas, Pai querido, nos capacitando nessa hora, a nos portarmos como verdadeiros discípulos de Cristo, como homens e mulheres que verdadeiramente se arrependeram de seus pecados e conheceram a graça que há em Cristo Jesus, experimentando um novo nascimento. Pessoas que morreram para esse mundo, para a própria carne,
mas que vivem para a tua glória, Senhor. Pai, capacita-nos, ó Deus. Ainda que tenhamos te negado 1, 2, 3, ou seja, quantas vezes tivermos te negado por maus comportamentos, ou por nos envergonharmos de assumirmos a nossa fé, Senhor, nós clamamos a Ti, que assim como Pedro recebeu mais uma chance, nós venhamos compreender que se nós estamos vivos, é porque o Senhor nos dá mais uma chance. Obrigado, Senhor. Nós nos arrependemos de nossos pecados, nos arrependemos e pedimos, Pai, enche-nos do Teu Espírito Santo, enche-nos do Teu Espírito Santo, enche-nos do Teu Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, que esta seja a tua oração, para a honra e glória do Senhor Jesus. Enche-nos do Espírito Santo. Eu quero pedir que você continue com seus olhos fechados. E antes de nós comermos o pão e bebermos o cálice, escute onde nós estaremos, se permanecermos fiéis até o fim, perseverando em amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como Jesus nos amou. Escute, João nos viu. O Senhor levou João até este dia glorioso. A palavra de Deus declara: depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Você se imagina nesse momento, nesta situação que João viu? Você se contempla nesta cena, meu irmão, minha irmã? Você se contempla nesta cena que João viu? Se você realmente ama a Cristo e é convertido a Ele, João viu você no meio daquela multidão. João viu você no meio daquela multidão, com vestes brancas e palmas nas mãos. E João disse que nós, eu posso me incluir nisso também, nós estávamos clamando com grande voz. Então nós clamaremos com grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E ele prossegue dizendo que todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostravam sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo, e nós ouviremos esse coro angelical: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Glórias ao Senhor. No momento que João via isso, ele declara que um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, preste atenção: são estes os que vêm da grande tribulação. Nós, irmãos, que estamos entrando nesse momento de grande tribulação, a respeito de nós é que o ancião estava falando. São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro.
razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Aleluia! Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Aleluia! Não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte, não haverá mais sede, mais fome. Estaremos para sempre contemplando o Senhor que tanto amamos, que tanto queremos servir para toda a eternidade. Aquele que deu a sua própria vida por nós na cruz do Calvário, nos resgatando de um lamaçal de pecados e nos trazendo para o seu reino, não como servos, mas como verdadeiros filhos e filhas, nascidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ó Senhor, nós te agradecemos por toda a eternidade, Pai, por tão grande salvação, por tão grande bênção, Senhor, que Tu nos concedes, Pai. E o mínimo que podemos fazer, o mínimo, é dar a nossa vida por amor de Ti, Senhor, por amor de Ti. Por Ti darei a própria vida. Amém e amém.